Olá, alunos do quarto ano A e quarto ano B. Estamos aqui para iniciar mais um conteúdo. Nós vamos falar dos seres vivos. Esse conteúdo vocês encontram a partir da página 70 do manual didático de vocês, ok? Então, vamos começar falando do alimento desses seres vivos. Então, os seres vivos estabelecem diversos tipos de relações entre si. O alimento fornece energia aos seres vivos para que cresçam e se desenvolvam. Isso para todos os seres vivos, inclusive para nós seres humanos. Para a gente sobreviver, a gente precisa de alimento, né? Para fornecer as nossas energias e assim a gente desenvolver. Nós temos também aqui, tem seres vivos que podem produzir os seus próprios alimentos, que vamos falar no decorrer dessa explanação. Nós vamos falar dos seres vivos que produzem seus alimentos, daqueles que só consomem e daqueles que decompõem. No caso, produzir, consumir e decompor são processos relacionados à obtenção de alimentos, como acabei de falar, ok? Nós temos aqui os seres produtores. Seres produtores, o nome já indica, né? São aqueles que podem produzir o seu próprio alimento. Nós temos aqui, são aqueles que produzem o próprio alimento. Eles são encontrados em ambientes tanto terrestres quanto na água, ou seja, em ambientes aquáticos. Nós temos seres produtores tanto na terra como na água. Aí nós temos exemplos aqui de seres que produzem o próprio alimento. Nós temos plantas, algas e algumas bactérias que produzem o próprio alimento por meio de quê? Do processo da fotossíntese. Embora produzam o próprio alimento, as plantas necessitam de luz, de gás carbônico, de água e de sais minerais do solo ou da água para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Então, é dessa forma que eles produzem o próprio alimento. Nós temos exemplos aqui de alguns seres produtores. Não sei se vai ficar tão legível no seu vídeo, mas observem aqui. Nós temos aqui, nesta primeira imagem, nós temos a alga, que ela, no caso aqui nós temos a alga e a planta. À direita, são exemplos de seres produtores. Nós temos a alga aqui que é encontrada nas águas, né, no ambiente aquático, e nós temos aqui as plantas que podem ser encontrados em ambientes terrestres, ok? Nós temos agora os seres consumidores. Então, alguns seres vivos, como animais, não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, eles apenas consomem os alimentos produzidos por outros, ok? Aí nós temos aqui, eles se alimentam de outros seres, como é o nosso caso. A gente pode se alimentar de outros seres vivos, como o exemplo aqui de carne, enfim, de outros seres, que a gente pode se alimentar também das plantas e por aí vai. Por isso são chamados de consumidores. Animais que consomem plantas são o quê? São chamados de herbívoros. E aqueles que se alimentam de carne são o quê? São os carnívoros. Os herbívoros podem ser o alimento de outros animais, que são, no caso, os herbívoros podem ser alimento de quê? Dos carnívoros, né? No caso, nós temos o carneiro ou o boi, eles são o quê? São herbívoros, que eles se alimentam de ervas. E nós temos o leão e outros predadores que podem o quê? Predar os herbívoros. Então, no caso, herbívoros serve de alimento para esse carnívoro. No caso, porque é o leão, mas tem onça, enfim, tem outros seres que podem fazer esse processo, né, de se alimentar dos herbívoros. Os carnívoros podem servir de alimento para outro carnívoro também. Então, um carnívoro pode alimentar outro carnívoro. Nós temos aqui exemplos aqui. A lesma é um consumidor herbívoro. Por quê? Porque se alimenta de plantas. Aí nós temos aqui, a serpente é um consumidor carnívoro, né? A serpente pode o quê? Se alimentar de um sapo ou de outro ser vivo. Até de outra serpente mesmo, né? Há serpentes que predam outra serpente. Nós temos os seres decompositores. Nós temos, em primeiro plano, nós temos aqui as bactérias e os fungos, né, que são exemplos de seres decompositores. Usam os restos de organismos como alimentos e os transformam
transforma em sais minerais e outras substâncias. Aí nós temos os exemplos aqui de cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes. São exemplos de alimentos decompositores por bactérias e fungos. Muitos dos decompositores são micro-organismos. São micro-organismos, a maioria desses decompositores, né? Nós temos aqui exemplo de cadáveres de pássaros, de animais que podem ser decompostos por esses seres. Talvez, mais uma vez, eu vou dizer que pode não ter ficado tão visível, tão legível no seu vídeo, mas aqui nós temos o que? O cadáver de uma ave e do outro lado também. Então, temos aqui exemplo de restos que servem de quê? De decomposição para estes seres vivos, ok? Pessoal, nós temos o que? A cadeia alimentar. A cadeia alimentar se configura da seguinte forma: as relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores podem ser entendidos como uma série de eventos que ocorrem em cadeia formando a cadeia alimentar. Vamos ver exemplos. Aí nós temos um exemplo aqui. As plantas são alimentos de animais como o gafanhoto. Observem, o gafanhoto se alimenta das plantas, que pode ser consumido pelo sapo. No caso, o gafanhoto se alimentou da planta e o sapo se alimentou desse gafanhoto, que por sua vez é um dos alimentos da serpente. Entenderam? Então, no caso, o gafanhoto se alimentou da planta, o sapo se alimentou do gafanhoto e a serpente se alimentou do sapo. Nesse caso, podemos dizer também que o gafanhoto foi predado pelo sapo. O gafanhoto, nesse caso, é a presa e o sapo é o predador. Quando o sapo é predado pela serpente, no entanto, ele é a presa e a serpente o predador. Ok? Nós temos aqui esse exemplo aqui que acabei de citar com uma imagem. Aí nós temos aqui o gafanhoto que está se alimentando dessa planta. Nós temos aqui o sapo que se alimenta do gafanhoto e, por fim, nós temos a serpente que se alimenta deste sapo. Então, representação da cadeia alimentar terrestre. Aí nós temos o sentido das setas, aqui, como vocês podem ver, essas setas aqui, nas cadeias alimentares dos produtores para os consumidores. Essa cena não é comum na realidade. Embora os seres que aparecem nela existam no ambiente, dificilmente seriam vistos ao mesmo tempo. Ou seja, você não vai ver numa mesma cena ali um gafanhoto se alimentando da planta, logo em seguida um sapo predar este gafanhoto e, na sequência, essa serpente predar este sapo. Então, isso aqui acontece, mas não simultaneamente. Dificilmente você vai observar esta cadeia alimentar acontecendo tudo ao mesmo tempo, ok? Aí nós temos também a cadeia alimentar que pode acontecer também no ambiente aquático. Nós acabamos de falar de uma cena que acontece aqui no ambiente terrestre, mas também esta cadeia alimentar pode acontecer no ambiente aquático. Vejamos aqui. A cadeia alimentar em ambiente aquático. A sardinha se alimenta de um produtor, a alga marinha. A merluza é um consumidor carnívoro que se alimenta da sardinha. O tubarão, por sua vez, se alimenta da merluza. Aí nós temos aqui o mesmo esquema que foi apresentado anteriormente. Nós temos aqui a alga marinha, que é predada por esse peixe, que é a merluza, e na sequência vem o tubarão e preda essa merluza, ok? Então, pessoal, explanamos aqui o conteúdo sobre seres vivos. Como falei anteriormente, esse conteúdo inicia na página 70 do manual didático de vocês. Eu peço que vocês assistam ao vídeo completo com muita atenção, porque na sequência nós vamos compartilhar uma atividade no grupo do WhatsApp, ok? Então, estou à disposição para qualquer dúvida que possa surgir quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, ok? Então, eu desejo a vocês bons estudos. Forte abraço a todos.